Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E, turminha, nós estamos trabalhando o conteúdo de números complexos, perfeito? E nesse conteúdo de números complexos, na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a parte chamada de potências de I. Tranquilo? Lembrando que esse I aqui é a unidade imaginária que nós trabalhamos em todo o conteúdo de números complexos. Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar para a gente lá. Perfeito? Turminha, o que acontece? Tá? Até aqui, você já tem um entendimento que existe a unidade imaginária do número complexo. Lembra que essa unidade imaginária é o I. E, turma, o I é raiz quadrada de -1. Lembra que é ela que permite você resolver as questões de números complexos, porque foi a partir desse fator motivador que nós chegamos nessa conclusão aqui, tá? Só que o que acontece, turma? Existe um tópico recorrente das questões de números complexos, que é quando você trabalha com potências. Por isso que nós falamos potências de I. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai ser bem direto. Todo número elevado a zero é igual a 1. E, turma, com o I não é diferente. Mesmo ele sendo a unidade imaginária, concorda que elevado a zero, ele é igual a 1. Então, tranquilo. Se eu coloco o I elevado a 1, é a nossa unidade imaginária já trabalhada. Só que você pode chegar para mim e falar assim, ô Ian, mas eu não estou vendo o expoente 1. E nem vai. Porque como o seu expoente ele é 1, eu não preciso escrever. Não vendo o expoente, eu sei automaticamente que vale 1. E está tranquilo. Então, I elevado a 1 é igual a raiz quadrada de -1. Turminha, mas eu concordo que eu posso calcular o I ao quadrado. O I ao quadrado, ele já foi visto nas operações de forma algébrica. O I ao quadrado vale quanto? -1. Lembra que eu falei que basta elevar os dois lados ao quadrado, que a gente acaba eliminando o índice da raiz e sobra o -1. Mas vai acontecer um fenômeno interessante, porque eu posso chegar aqui e calcular I ao cubo. Só que você vai me perguntar assim, mas Ian, e agora? Como assim I ao cubo? Turma, a gente pode pensar da seguinte maneira. Existe uma propriedade de potência que quando você tem multiplicação de bases iguais, você conserva e soma. Esse mesmo I ao cubo, concorda que eu posso escrever como I ao quadrado mais 1, só que a partir do momento em que eu enxergo essa soma no expoente, eu posso escrever no formato de multiplicação. Eu posso escrever no formato de multiplicação e eu tenho aquilo ali. E quando eu passo a enxergar I ao quadrado e I elevado a 1, nós já temos esses valores. Então, no lugar desse I ao quadrado, eu vou colocar -1. No lugar
de i elevado a 1, eu vou colocar raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1 é a mesma coisa que menos raiz quadrada de menos 1. Ian, aonde você quer chegar? É aí que a gente começa a verificar o fenômeno que eu estou te falando. Porque concorda que eu posso calcular o i à quarta? Só que você entendendo esse i à terceira, você consegue entender que i à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1. E o outro i ao quadrado? Menos 1. Só que essa multiplicação aqui, ó, ela faz o jogo de sinal. E esse jogo de sinal torna o quê? Menos com menos, mais, e o resultado? 1. Ué, Ian, então o i à quarta é a mesma coisa que o i elevado a zero? É. Então, ó, o i à quarta é igual o i elevado a zero. E aí a gente começa a perceber o padrão. A partir do momento em que você está nesse i à quarta em diante, você começa a perceber que vai se repetir. Então, a sua repetição, ela sempre vai acontecer em blocos de 4 unidades. 0, 1, 2, 3. Não existe algo diferente disso. Ele volta a se repetir. Então, turma, se você pega a partir de hoje uma questão que te diz assim, ó, encontre o valor de i elevado a 800. Ué, mas espera aí. Eu não vou ficar fazendo isso na mão. Não vai mesmo. Porque como você sabe que sempre se repete a cada 4 unidades, basta pegar o expoente e dividir por 4. Pronto. Turma, 200, 200 vezes 4, 800. E aí? E aí que você sempre vai olhar o resto. Turma, a sua resposta ela está no resto. Então, quando eu dividi 800 por 4 e o resto foi 0, isso daqui é a mesma coisa que i elevado a 0. Porque o resto é o expoente que eu estou buscando do 0, 1, 2 ou 3, porque não tem outra coisa além disso. Se você tivesse realizado sua divisão e o resto fosse 1, então o expoente que você dividiu é a mesma coisa que o i elevado a 1. O resto é sempre o expoente que você está buscando enquanto resposta. Perfeito? Essa é a primeira parte de potências de i. Só que, turma, pode acontecer de você encontrar algo que envolva um binômio de Newton, tá? Como assim binômio de Newton? Turma, binômio de Newton tem essa característica, ó. A mais B elevado a n, onde eu consigo perceber que eu tenho pelo menos uma variável ali dentro. Eu não posso ter somente 2 números, porque se você tiver só 2 números, você soma. E aí não tem o que fazer. Basta somar e elevar a potência. Mas como eu tenho aqui, ó, a minha unidade imaginária, eu consigo aplicar um binômio de Newton. E nessas questões, turma, o binômio de Newton que você vai aplicar é normalmente o quadrado da soma
ou o quadrado da diferença. Beleza? E o que que você faz? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se você verificar o quadrado da diferença, você vai fazer quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Detalhe, tá percebendo que a gente está trabalhando com o expoente 2. Existe uma propriedade de potência que cai demais aqui, ó. A elevado a x elevado a y é a mesma coisa que A elevado a x vezes y. Perfeito? Porque você tem ali uma multiplicação do seu expoente. Onde que eu quero chegar? Olha a minha questão. 1 mais i elevado a 20. Turma, eu preciso enxergar um expoente 2. Eu entendo que o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Porque pela propriedade de potência, eu posso multiplicar 2 vezes 10 e eu volto para o 20. Mas eu não quero voltar para o 20. Porque eu quero enxergar esse binômio de Newton aqui. Então, quando você enxerga esse binômio de Newton, vai ficar ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como o primeiro é 1, não muda o resultado. Então, só vai ficar 2i. Mais o quadrado do segundo elevado a 10. Só que bora relembrar uma coisa. I ao quadrado vale quanto? Menos 1. E o i ao quadrado, ou 1 ao quadrado, 1. I ao quadrado, menos 1. Concorda que essas duas parcelas elas vão se anular? Perfeito. Então, quem que sobrou? 2i elevado à 10ª potência. Segura. A mesma coisa, turma, a gente vai fazer com isso aqui, ó. 1 menos i elevado a 20. Só que a uma altura dessa, você já percebeu que vai ficar, ó, 1 menos i ao quadrado elevado a 10. E o que que eu tenho aqui, ó? 1 ao quadrado menos 2i mais i ao quadrado e depois eu elevo a 10. Observe que você vai chegar na mesma situação, porque o i ao quadrado é menos 1 e o 1 ao quadrado é 1. Eles se anulam. A parcela que sobrou, foi menos 2i, só que eu sei que está elevado a 10. Show de bola. O que a gente viu anteriormente? Quando o seu expoente está muito alto, você vai pegar e vai dividir por 4. Então, aqui vai ficar 2, que dá 8. Eu subtraio do divisor e o resto, 2. Show de bola. Entenda que esse 10 vai ser a mesma coisa que 2, aplicado a uma potência de i. Não para o 2 ali, tá? Porque eu chego nessa situação, turma. Essa potência, ela vai tanto para o 2 quanto para o i. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 10 vezes i elevado a 10. Vezes i elevado a 10. A mesma coisa você faz na parte de baixo. Esse 10 ele vai tanto para o menos 2 quanto para o i.
Então, vai ficar, ó, menos 2 elevado a 10 vezes I elevado a 10. Só que lembra que aqui em cima, nós vimos o quê? Que quando o I é 10, é a mesma coisa que I ao quadrado. Então, bora voltar para a nossa questão aqui, ó. Isso dali ficou 2 elevado a 10 vezes I ao quadrado, porque eu já estou substituindo o I a 10 por I a 2, certo? Menos isso daqui vai dar positivo, concorda? Todo número elevado a expoente par, ele fica positivo. Então, turma, vai ser a mesma coisa disso daqui, ó. Observe. Menos 2 a 10 elevado a I ao quadrado. Mas eu sei que vai dar positivo. 2 elevado a 10, 1024. O I ao quadrado vale menos 1. Menos. Cuidado, porque quando você fizer isso daqui, esse resultado, ele dá positivo, como 1024. Beleza? Então, vai ficar o menos 1024 vezes menos 1. Turminha, isso daqui é uma multiplicação. Então, quando você fizer essa conta, menos 1024 vezes menos 1, ele vai ficar positivo. Só que esse termo aqui, ó, ele está negativo. Então, olha a multiplicação. Vai ficar menos 1024 mais 1024. E eles se anulam. Letra C, 0 é a minha resposta. Perfeito? Essa é a primeira resolução. A segunda questão para trabalharmos é essa daqui, ó. Considere a I a unidade imaginária dos números complexos. Calcule o valor da expressão. E aqui você está vendo a presença de um binômio de Newton, 1 mais I elevado a 8. Turma, concorda que eu posso separar isso daqui em 1 mais I ao quadrado elevado a 4. Basta fazer isso aqui dividido por 2. Que eu preciso pensar no processo contrário. 2. Passa esse binômio de Newton aqui. Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Só que eu vou elevar isso aqui à quarta potência. Perfeito. Lembra que isso aqui dá menos 1 e isso aqui vai dar 1. Então, eles vão se anular. Sobrou quem apenas? 2i elevado a 4. Esse 4, ele vai tanto para o 2 quanto para o i. Então, turma, vai ficar 2 elevado a 4 vezes i elevado a 4. Só que lembra que o i, a quarta potência, nós vimos na prática que dá a mesma coisa, o mesmo resultado do i elevado a 0. Então, eu vou resolver essa potência aqui. E quando eu falo resolver, não é 2 vezes 4. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, eu tenho 16 vezes i à quarta i elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 vale 1. 16. Resposta correta,
Letra C. Show de bola? Essa é a nossa resposta correta, tá? Turminha, potências de I é você praticar isso que a gente já está falando, beleza? Pode aparecer, e quando você der uma olhada, você der uma pesquisada, você vai perceber a presença de questões onde ele pede para calcular direto. Calcule qual é o resultado de I elevado a 680. Basta dividir por 4. Agora, quando você vê a presença do binômio de Newton, infelizmente você vai ter que manipular o valor para um produto notável. Pega o expoente, divide por 2, o resultado é o que vai estar para fora. E aí você resolve o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, e normalmente vai se cortar e vai sobrar um termo só. Você percebeu em duas questões diferentes, de bancas diferentes, que o processo é o mesmo. Então você corta, é o que vai acontecer, vai sobrar um termo. Esse termo que sobrou, você eleva a potência que você dividiu por 2 lá no início e resolve de maneira normal. E recai naquela potência de I que a gente viu, que dá 0, 1, 2, 3. Pega ali e divide por 4. É sempre o mesmo processo cíclico de resolução de questões. Show de bola? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar para a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Perfeito? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!